Até o presente momento, nós mostramos o arcabouço teórico básico que é utilizado na lógica de primeira ordem. Agora nós vamos ver, na prática, computacionalmente falando, como é que a lógica de primeira ordem é empregada em programação. No caso, nós vamos estudar agora uma coisa chamada programação lógica, que é colocada para a gente na forma de uma linguagem de programação, de um compilador e de um conjunto de ferramentas que estão embutidas no ecossistema chamado Prolog. Então, Prolog é uma linguagem de programação que é totalmente implementada, baseada na lógica de primeira ordem, e é isso que nós vamos aprender agora, como programar em Prolog. A primeira coisa que nós vamos ver são alguns conceitos básicos. A programação em Prolog, ou programação em lógica, ou programação lógica, é uma programação axiomática. Você não coloca comandos, você coloca axiomas nos seus programas. Ela usa efetivamente a lógica como linguagem de programação. O programador, em princípio, deve dizer ao computador o que fazer e não como fazer. O conhecimento sobre o problema é definido, então, através de um conjunto de axiomas. A programação em Prolog tem como base a unificação, a resolução e o encadeamento para trás. Conforme nós já dizemos, programa é um conjunto de axiomas. Uma computação é uma prova construtiva de uma meta que deve ser concebida, construída a partir de um programa. Os termos são blocos de construção para a representação de dados. Esses termos podem ser variáveis, podem ser números inteiros, podem ser números reais, podem ser o que nós chamamos de átomos, termos indivisíveis e listas. O que são átomos? São strings, textos usados para identificar dados, programas, arquivos, etc. Podem ser alfanuméricos, por exemplo, banana, C3, banana split. Podem ser cadeias de caracteres, banana split é para a sobremesa, cadeia de caracteres. Podem ser simbólicos, cerquilha e comercial, qual, ou símbolos especiais, como exclamação, ponto e vírgula, a própria vírgula, colchetes, cifrão e assim por diante. Fatos. Fatos são a forma mais simples de comando. Toda declaração é um fato. Exemplo: pai, Abraão e Isaac. Essa é a forma de você colocar um fato em um programa Prolog. Aqui você está dizendo que Abraão é pai de Isaac. Então, como nós não colocamos os índices, esse aqui é o predicado, esse aqui são os argumentos do predicado. O primeiro é um objeto chamado Abraão, e o segundo é um objeto chamado Isaac. Os predicados não se resumem a relações, digamos assim, textuais. Podem ser também aritméticas, como, por exemplo, a soma. Soma entre o número 0 e o número 1 é o número 1. A soma entre o número 1 e o número 2, número 1, desculpe, é o número 2. E assim poderiam ser a multiplicação, divisão, etc, etc. Então, isso são fatos. Então, nós temos aqui um conjunto de fatos que são usados nos livros, diversos livros de Prolog, e que foi publicado no primeiro artigo em que falou sobre a linguagem, que é o exemplo da família bíblica. Então, nós temos aqui: pai terá Abraão, pai terá Naor, pai terá Arão, e assim por diante. Nós temos os pais, as relações de quem é pai de quem na Bíblia. Temos também que Terá é um homem, que Abraão é um homem, e assim por diante. Temos também que mulheres, Sara, Milcá e Isca são mulheres, e que Sara é mãe de Isaac. Então aqui são exemplos de fatos
em Prolog. Então, o que são os predicados? Um fato é um predicado, mas o que é um predicado? Um predicado é um nome dado a uma relação entre termos. Os predicados são definidos pelo usuário, existem predicados que são definidos pelo usuário e existem predicados próprios da linguagem que equivalem aos comandos de uma linguagem de programação convencional. O número de argumentos de um predicado é a sua aridade. Então, nós temos aqui um exemplo de predicado, primo. O nome do predicado também é chamado de functor. O predicado tem uma aridade, ou seja, que é o número de argumentos. Esses argumentos são termos. Aqui nós temos um termo chamado Chico, e aqui nós temos um termo X. Como esse X está em letras maiúsculas, então X é uma variável. Nós vamos falar sobre variáveis agora, daqui a pouco. Então nós estamos querendo dizer com esse predicado que X é primo de Chico. Perguntas. Uma pergunta é uma forma de extrair informações de programas lógicos. É um predicado interrogativo. Uma pergunta contém uma ou mais metas a serem atingidas no processo de inferência. Exemplo. Abraão é pai de Isaac? Há uma resposta a uma pergunta dessa, poderá ser sim ou não, verdade ou falso. 0 mais 1 tem como resultado de soma 1. 1 mais 1 tem como resultado de soma 2. Então essas são perguntas instanciadas, perguntas que têm por resposta simplesmente sim ou não. Uma pergunta ela é consequência lógica de um fato idêntico, ou seja, essa pergunta ela será respondida na forma de sim ou não se ela for consequência lógica do programa. E ela será consequência lógica do programa se o programa tiver um fato idêntico à pergunta. Variáveis. Uma variável é uma representação de um dado que pode mudar ao longo do tempo. Não representa necessariamente uma posição de memória, como nas linguagens convencionais. Ele é, acima de tudo, um conceito abstrato. Então, as variáveis são strings, nomes, e normalmente começam com letras maiúsculas ou com caractere de sublinha. Uma substituição. Uma substituição é um conjunto finito, possivelmente vazio de pares, na forma xi igual a ti, onde xi é uma variável e ti é um termo. Sempre que xi sempre diferente de j, para todo i diferente de j. Xi não ocorre em ti para qualquer ij. Um exemplo é, temos aqui uma substituição x, Isaac, y, Abraão. São valores atribuídos às variáveis x e y. O resultado da aplicação de uma substituição θ a um termo a é denotado por aθ. Seja o termo a, por exemplo, pai Abraão x, ou seja, Abraão é pai de alguém. E a substituição θx igual a Isaac. Então, a aplicado a θ é igual a pai Abraão Isaac. Uma instância, dizemos que se A é uma instância de B, e nós dizemos que isso existe e ocorre, isso ocorre se uma substituição, existe uma substituição tal que A é igual a B, θ aplicada a B, θ aplicada a B. Então, a instância de B, se existe uma substituição em B que iguala as duas expressões. Então, nós dizemos que A é uma instância de B. Toda pergunta com variáveis, ela se transforma numa pergunta existencial. Por exemplo, pai Abraão X significa existe alguém X, existe X, que é pai, de quem o Abraão é pai. Então, todo fato, toda pergunta, né, que coloca dentro dos argumentos uma variável, é automaticamente, existencialmente codificado. Regra. As regras são expressões na forma de roda invertida. Na realidade, é um consequente e uma seta para a esquerda, que é representada com 2 pontos traços no prolog, e seus antecedentes. Ela equivale a consequente se antecedente 1 ou antecedente se antecedente 1 e antecedente 2 e antecedente 3, etc.
Ou ainda você pode interpretá-la como sendo consequente será executado ou será verdadeiro se o precedente 1 for feito e executado, se o 2 for executado, N e assim por diante. Então, isso, aquilo. Faz isso se fizer isso, aquilo. São duas formas de interpretar. Exemplo. O filho de XY, ou seja, alguém é filho de alguém, se o Y é pai de do X, obviamente, né? Se X é filho de Y, Y é pai do X. E o X também é homem. Então, é um conceito de filho. Então, o filho tem um pai, ele é homem. Já a filha de alguém, ela tem também um pai, mas ela é mulher. Aqui nas regras, em Prolog, nós colocamos o símbolo, a vírgula. A vírgula em Prolog, aqui, ela substitui a conjunção, ou seja, o and lógico, né? O lógico and aí. Cláusulas são fatos ou regras. Normalmente, em Prolog, são finalizadas por um ponto. Todos os fatos com variáveis são universalmente quantificados. Então, como é que eu digo, por exemplo, em Prolog, todos gostam de caju? Eu digo gosta, diz caju. Então, todos gostam de caju, qualquer que seja o x. Qualquer número multiplicado por zero resulta zero. Então, vezes zero, x, zero. Ou seja, o zero multiplicado por qualquer x, tá? Zero. São chamados de fatos universais. Uma instância comum. C é uma instância comum de A e B. I é uma instância de A e uma instância de B. Ou seja, existem substituições θ1 e θ2, tais que θ1 aplicado a A é igual a θ2 aplicado a B, que é igual a C. Nesse caso, C é uma instância comum de A e B. Perguntas conjuntivas. Conjunções são metas colocadas como uma pergunta. As variáveis com o mesmo nome criam uma relação de dependência entre elas. Por exemplo, eu quero perguntar, Abraão é pai de alguém que, por sua vez, é pai de outra pessoa? Então, eu quero saber se o Abraão, na realidade, tem condições de ser avô. Então, eu pergunto, existe alguém de quem o Abraão é pai? E, ao mesmo tempo, esse alguém é pai de uma terceira pessoa? Entre as duas metas, então vamos chamar essa expressão aqui de uma meta. A primeira meta é encontrar alguém de quem o Abraão seja pai. A segunda meta é alguém que é pai de alguém. Mas elas duas estão conectadas por uma variável compartilhada que é o x. Portanto, sempre que isso acontecer, o valor das variáveis x tem que ser o mesmo. Porque uma pergunta conjuntiva ela é consequência lógica de um programa e todas as metas na conjunção são consequência de P e as variáveis compartilhadas são instanciadas com os mesmos valores nas diferentes metas. Um programa em Prolog é um conjunto finito de regras. Uma meta quantificada existencialmente, G, é uma consequência lógica do programa. E existe uma instância, nós chamamos de ground, uma instância sem variáveis. Por exemplo, A implica B1, Bn, B2, B3, Bn. Sempre que n maior que zero. Tal que B1, B2 até Bn seja uma consequência lógica de P e A seja uma instância de G. Então, uma meta quantificada ela é consequência do programa se existe uma instância de A, B1, Bn, tal que B1, Bn seja consequência lógica de P e A seja instância de G. Então, dessa forma, G é uma consequência lógica do programa. Procedimento. Um conjunto de regras com o mesmo predicado na cabeça é chamado de procedimento ou procedure. Por exemplo, nós temos aqui o procedimento avô, que são duas regras, dizendo, primeiro, o avô X é avô de Y, ou seja, alguém é avô de alguém, se o X é pai de uma terceira pessoa, Z, e essa terceira pessoa Z é pai do Y. Então, o avô é o pai do pai. Acontece que o avô também pode ser o pai da mãe. Então, o avô de XY será, se o X for pai de Z e Z for mãe de Y, é também avô. Já a avó, que eu coloquei com uma H aqui para diferenciar o som, é uma mãe, né? É uma mãe de alguém
esse alguém é pai do neto dela, do avô. O avô, a avó, e Z é avó de Y, se X é mãe de Z e Z é pai de Y. X também é avó de Y se X for mãe de Z e Z for mãe de Y. Então é a mãe da mãe. Como é que o Prolog trabalha com isso aqui? Ele vê as duas regras e ele trabalha como se fosse um ou lógico. Então, ou isso ocorre, ou de cima ocorre, ou o de baixo ocorre, ou o outro ocorre, ou o outro. Então, todas as regras que têm a mesma cabeça, o mesmo nome, elas são, digamos assim, disjuntas. São regras disjuntas. Redução. A redução de uma meta G por um programa P é a substituição de G pelo corpo de uma instância de uma cláusula em P, cuja cabeça é idêntica a G. Trata-se de um processo computacional básico em programação lógica. Então, isso ocorre o tempo todo e o processo computacional consiste no conjunto de reduções que vão sendo feitas ao longo da computação do programa. Meaning, ou significado. O significado de um programa lógico é um conjunto de metas dedutíveis dele. Então, são as metas dedutíveis de um programa, são chamadas de o significado do programa. Um programa que só tenha fatos, ele terá como meaning os próprios fatos do programa. Dizemos que um programa é correto com relação a um significado desejado M, se M é subconjunto do significado do programa. Então, o programa tem um significado e nós desejamos que esse programa nos dê um conjunto de metas M. Esse programa é correto se M for o subconjunto do significado do programa. Então, agora vamos ver um pouquinho de prática, porque já chega de tanta informação conceitual e teórica, né? Bom, para que a gente possa utilizar o interpretador Prolog, você pode baixar o SWI Prolog. É um dos Prologs que tem disponível no mercado, talvez um dos melhores que tem atualmente. Você vai no site daqui da swiprolog.org e você pode baixar Prolog, o SWI Prolog, né? Tem versões aí para Windows, para Linux e assim por diante, né? Então você pode baixar. Se você baixar, instalar, você vai poder utilizar o interpretador na forma local dele. Ao executar o teu Prolog localmente, você passa a ter acesso ao interpretador e você pode digitar predicados, que na realidade todos os comandos são predicados. Então você pode inserir, por exemplo, alguns fatos, né, ou uma base de conhecimento. Você, ao inserir esses fatos, você vai construindo uma base de conhecimento. Então eu inseri aqui, por exemplo, que João é pai do Pedro. Eu poderia inserir N coisas, né? Por exemplo, homem Pedro. E eu posso fazer perguntas. A perguntas eu faço diretamente, tipo, quem é pai do João, né? Mas o que nós vamos utilizar aqui é o Swish. Você pode pegar o link dele aqui ou procurar no Google Swish. O Swish é um ambiente para programar em Prolog direto na web, muito semelhante ao Jupyter Notebook que nós já estamos acostumados a utilizar aqui. Então, o Swish também usa o conceito de células. Você coloca seus programas e suas queries em células e executa. Ou você usa aqui do lado um ambiente que você tem que fazer perguntas separadamente. Vamos ver aqui. Nesse caso, eu já criei um caderno aqui no Switch. Coloquei um monte de predicados. Pai, 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 homem, 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 mulher e mãe. E aqui eu posso fazer as minhas queries. Eu, por exemplo, já tenho uma query digitada aqui, mas eu vou apagar. Vou apagar aqui e vamos começar do zero. Então, nós temos aqui um conjunto de predicados. Vamos criar uma query para esses predicados. Vamos colocar, por exemplo, vamos perguntar para... Vamos perguntar se Arão é pai de alguém, né? Então vamos perguntar aqui, pai, Arão, ele é pai de alguém?
Então, essa é a pergunta que nós vamos fazer. Lógico que o Arão é pai de alguém, então nós vamos perguntar e ele vai responder. Aqui, ele me diz, encontrou um, e aqui bota algumas opções para pegar os próximos ou pegar os 10 próximos e assim por diante. No interpretador normal, eu colocaria o ponto e vírgula e ele me daria os restantes. Vamos ver aqui o próximo. E o K, próximo, Sky. Então, ele encontrou 3 pessoas de quem o Arão é pai. Essa pergunta poderia ter sido feita aqui também. Né? Pai. Vamos perguntar aqui. Alguém é pai de Ló? Isso. Ló. Né? Então vamos ver se alguém é pai de Ló. Perguntamos aqui. Sim, o Arão é pai de Ló. Né? Vamos melhorar aqui. Aqui a gente vai setar ela para ser respondida em qualquer lugar. Bom, nós temos a nossa base aqui e podemos fazer perguntas mais loucas, né? Tipo, vamos perguntar aqui. Fazer aqui uma nova query. Vamos perguntar se alguém é pai de alguém, né? Pai. Quem é pai de alguém? X, Y. Vamos executar e ele vai me dizer aqui, ó. O primeiro é o Terá, que é pai do Abraão. Vou pegar os 10 próximos. Ele mostra todos. 10, né? Alguém é mulher aí nessa história? Né? Será que existe uma mulher nessa história? Vamos criar uma query aqui. E mulher. Mulher. Alguém. Também. Né? E assim por diante. Sara. Né? O Ló, ele é homem ou é mulher? Né? Vamos perguntar aqui. O Ló é homem? Né? Ló é homem? Não querem. Vou perguntar simplesmente uma pergunta muito simples. Ló é homem? Né? A pergunta muito simples, tem uma resposta também muito simples. Verdade. Ele é homem, sim. Existe alguma mulher aí nessa história? Quem é mulher nessa história? A Carrie. Aqui, lista para mim as mulheres. Lista para mim as mulheres. Ele vai listar as mulheres. Bom, até agora nós estamos trabalhando com fatos simples, mas não dá para a gente acrescentar algumas regras aí? Vamos botar aqui umas regras. A regra, por exemplo, o avô. Nós sabemos que alguém é avô de alguém quando? Quando. Desculpa aqui. X é avô do Y quando? Quando o X é pai do Z e o Z é pai do Y. Pronto, acabamos de acrescentar uma regra avô. Agora a pergunta é, existe alguém que é avô de alguém aí? Né? Quem é avô aqui? Então, nós vamos tentar mais uma query. Né? E vamos acrescentar mais uma query. A query avô. Y. Alguém é avô de alguém? Sim, tem. Será que tem mais? Infelizmente não, mas tem. Terá é avô do Isaac. Podemos colocar mais regras. Tipo, irmão, quem é o irmão? O irmão pode ser alguém que tem o mesmo pai ou a mesma mãe, né? Então, vamos ver, como eu não tenho aqui mãe, só tem Sara, vamos botar aqui uma primeira regra para irmão, né? Tá aqui a primeira regra para irmão. X é irmão de Y quando? Uma das formas de irmandade é que existe um Z que é pai de X, né? Pai de X, e esse Z também é pai do Y, né? Normal isso aqui? Então, tá aí nossa regra para irmão. Alguém é irmão de alguém aí? Vamos ver. Né? Será que alguém é irmão de alguém? Existe algum irmão aí? Existem irmãos aí? Não. Não, X, aqui. Sim. Ou não? Aqui nós temos um probleminha. Primeiro que ele diz que o Abraão é irmão dele mesmo. Por quê? Porque nós não dissemos que o X tem que ser diferente do Y.
Mas ele encontrou outro caso aqui que deu certo também, o Abraão e o Naor. Aqui tem mais? Abraão e Arão, Naor e Abraão, Naor. Ele vai continuar dizendo que cada pessoa é irmã dela própria. Se a gente não colocar que as pessoas têm que ser diferentes, ela vai continuar dizendo. Isso é muito interessante. É bom que se preocupe em dizer que X não é igual a Y. Bom, isso aqui foi só o começo. O prologue a gente ainda vai se divertir um bocado aí com o prologue a partir do próximo vídeo. Até já.